E, porra, tu falou que saiu em 2020 da praça. Saí no começo da pandemia. O que aconteceu? Não, começaram a surgir as propostas de cinema. Tá. E eu ia ficar muito ausente da praça. A gente tá gravando as quartas, Tô. né? As quartas ainda, Às quartas, né? Amanhã eu tô lá. A gente ficou muito tempo gravando às terças-feiras. Aí como passou pra quarta-feira, e começaram. Aí eu fiz os Farofeiros, aí veio o filme do Paulinho. E eu tinha combinado eu tinha um compromisso de fazer 6 filmes. Que eu ia ficar muito tempo fora, ia gravar fora do Rio. Então eu ia gravar em outro estado, ia gravar no Rio de Janeiro. E cinema, você grava em 1 mês e meio, 2 meses no máximo, dependendo da necessidade. Só que é corridaço. Eu ia ficar muito ausente. E eu já até falei isso com o Carlos. Eu não queria ter usar a liberdade que eu sei que ele falaria. Não, o dia que tiver gravação, você não vem. A gente grava 2 na semana que vem. Mas eu não queria usar isso até para poder não criar um problema Com os outros com caras. os outros, entendeu? Ah, puta merda, cria um problema para ele. Aí eu fiquei pensando. Pô, mas quem mais estava lá ao mesmo tempo que tu? Como assim? Porque tu já tava lá tempo pra caralho. 17 anos, o Saulo Laranjeira. A Nina tá bastante tempo Mateus. também. Matheus, acho que o Matheus tem 10 anos, Então né? já tinha uma galera lá com esse tempão também. E aí eu comecei a pensar muito nisso, nessa possibilidade. Pô, eu já tava 17 anos na praça também. Tô completando 50 anos de idade. Então muita coisa aconteceu. Meu filho, eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Minha filha tá com 20 anos fazendo faculdade de administração, já trabalhando com administração. A minha outra filha faz biomedicina e meu filho Yuri tem 12 anos. Cara, ele é pianista clássico, 12 Caralho, anos. Toca caraca, Beethoven, Beatles, sério? toca Queen. Tuas filhas não moram mais contigo, eu imagino, porque pra morar no Não, minhas sítio- filhas são do meu primeiro casamento. Elas moram na Ilha do Governador. Tá. Eu tô há 20 anos casado com a minha esposa agora, minha segunda esposa. E o meu filho, cara, eu tava... Aí tu teve criatividade, então. Oi? Exatamente, né? Exatamente, criatividade. E aí, cara, e uma das melhores criatividades, que minha parceira, Emily, minha esposa, também minha Maneiro, parceirona. salve Emily. Minha Oi, parceirona, Emily. cara. Me ajuda de uma forma que eu nunca imaginei ser ajudado na vida. Então, ela... Você tá falando? Tá falando do Falei, teu me deu filho, como é que emocionado. ele... Ah, então, e tem 12 anos. E ele toca piano, cara. Mas como é que vocês descobriram isso? Não, porque ele, na barriga da minha esposa, ela botava as músicas que eu fazia pra ele ouvir, então ele já cresceu do lado do piano ali, eu fazendo música, ele já cresceu ali. Então ele tem sempre brincou com essa o parada. ouvido dele é absoluto, ele tem ouvido absoluto. Você vê assim, ó. Ele fala, dó menor. Caraca. Aí tu vai lá na tecla, pum, dó menor. Ele já é dele, entendeu? Então ele começou a tocar Beatles, Queen, Lady Gaga e tocando instrumental ali. Eu já estava vendo já na Berkeley uma história de uma escola de música em Boston, Sim. né, nos Estados Unidos. Eu tinha ido fazer show nos Estados Unidos, tinha feito muitas amizades lá. O pessoal, cara, vem morar aqui, traz seus filhos para estudarem aqui. Então eu já estava vendo tudo isso. A gente tinha gerado passaporte, já estava vendo essa possibilidade de fazer uma transferência. Mesmo que eu ficasse trabalhando aqui, igual o Hassum faz isso, ele vem trabalhar aqui. Mas eu queria proporcionar isso para meus filhos. Você tá entendeu? falando de 2 anos atrás. Um pouquinho antes, eu já estava organizando isso na minha cabeça. Só que aí eu ia vencer o contrato, eu tinha que comunicar ao Carlos Alberto que eu ia sair. Como que comunico o Carlos Alberto? Cara, é uma gratidão muito grande que eu tenho por ele. E eu tinha um medo muito grande dele ficar chateado comigo. E a gente voltou de férias, teve a primeira gravação, eu não consegui conversar com ele, eu não podia conversar com ele antes da gravação, que você pode estragar, entendeu? Não tenha dúvida. Como é que eu converso depois da gravação, que ele tá cansado, tem que ir embora pra casa? E eu vim pro Rio de Janeiro, quando a gente ia gravar na terça-feira, pandemia, a produção me ligou, a dela me ligou, falou, Manfrini, suspenso, gravação, pandemia, papá. E aí? O que ia ser difícil conversar olho no olho com o Carlos Alberto? Tu ia ter que falar pelo telefone. Como é que se muito fala isso por pior. telefone? 17 anos, muito pior. Aí ele foi pro sítio dele, eu fui pro meu também, fiquei isolado lá e minha cabeça começou a pirar. Meu contrato ia vencer dia 1º de abril. E E não era mentira? Não era mentira, na verdade. Caralho. Só que se eu não comunicasse, ia renovar automaticamente. Ah. E aí eu tive a ideia de ligar pra doutora Renata, a esposa do lado da minha esposa, comecei a ouvir, bicho. E aí foi um negócio assim, mágico, bicho. Ele me abençoando. Aí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Vai, olha, como se eu tivesse um filho que estudasse comigo e fosse dar aula em Harvard. Vai, eu te abençoo, eu vou sentir muito tua falta, mas, cara, você merece, você veio do Japão
Japão, foi fazer show no Japão, veio direto gravar a praça. Você podia ter gravado na outra semana, e você veio, e você operou o joelho, gravou de cadeira de roda, você gravou de muleta. Então, cara, eu não, assim, você não me deve nada, eu te dei oportunidade, você me deu audiência, então foi uma troca. Então, cara, foi um negócio arrebatador. E eu comecei a chorar. Aí peguei e liguei pra ele. Liguei e aí ficamos um tempão conversando. A gente chorou pra caramba, eu chorei pra caramba, mas foi muito bacana. Até hoje eu falo com ele. Eu falei com ele um dia antes, assim, eu acho que dele ser internado. Ele foi internado um tempinho aí, não foi? Tava passando meio mal. Sim, Aí ele falou sim. que tava meio, né, meio jururu. Mas amanhã já estamos gravando normal. Não, já. isso que eu tô falando, cara, é uma vitalidade ele fora é do forte normal, cara. demais, O Carlos Alberto já gravou o programa Aham. e saiu pra fazer um cateterismo. Caralho. Que o médico tinha falado com ele, não, você tem que ser internado pra fazer o cateterismo. Ele falou, não, amanhã eu tenho gravação. Aí eu, não, tá maluco, que gravação? Ele falou, não, tem gente que é contratada, vai receber se não tiver gravação. Mas tem gente que é cachê. Então, essa pessoa conta com esse dinheiro. Eu vou fazer a gravação e vou fazer o cateterismo logo depois. Tanto é que ele saiu da gravação, foi fazer o cateterismo. Uma dessas aí que o Frota começou a chorar, que ele reuniu todo mundo no camarim explicando, gente, ó, eu vou sair daqui, vou fazer um cateterismo, não sei o quê, coisa e tal, papapá. O Frota chorou. E aí, cara, o Frota começou a chorar. E acabou a reunião, eu tô saindo assim, eu encontrei o Frota no corredor. Porra, irmão, que porra é essa de cateterismo? O Frota ficou preocupado, porque Caralho, tu comentou, imita igualzinho. porra, irmão, que porra é essa de cateterismo? Quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, o Pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Aham. Porque eles botavam os Gato. memes. Cadê o chinelo? não Cadê sei o chinelo? quê. Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções dos vídeos que a gente na internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do Carlos Alberto que era muito específica, que era assim, a gente procurava assim, a risada que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É sempre você, na verdade. Quando a gente pesquisa lá que risadas absurdas do Carlos Alberto, é sempre Paulinho Gogó, cara. O Matheus Ceará se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça. Ela tá na Ele fritada. perdeu 80 quilos, que incomodavam demais ele depois que o Paulinho Gogó saiu da praça. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. Eu fui ele replicar, uma piada muito boa. Não, Cara, vou tirar mas o por que era tão... Não, Porque como é que é? O esquema ali, o Ceará já me contou que, assim, ele faz questão de não Então, saber o que vai rolar, assim, ele tem uma noção, mas não... Antigamente eu fazia os textos do Magalhães e do Valezinho, redatores top da Praça é Nossa. Mas estão lá até hoje. Estão né? lá até hoje, meus camaradas. E o personagem é uma criação minha, da rádio. E o Magalhães e o Valezinho iam escrevendo pro personagem. Teve uma mudança que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que foi um conselho do Golias, eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol. Com as meninas, né? Ali, né? Não sei o quê, jogando as sereias do Society. Entrava ali. E aí eu consegui arrumar um bordão que era: tá no contrato? O contrato é assim: se tá, tá, se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo, o Carlos Alberto percebeu que os bordões de futebol, os redatores não têm como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os narradores usam, né? O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, estava adiantado, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então isso estava ficando já repetindo. Não tem como o redator inventar um termo para ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí mudamos o rumo, fizemos a imobiliária, Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol. Mas não estava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não tá rolando. Você acha que acabou a graça? Eu falei, não acabou a graça. Acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo, já esvaziou. Brasil não foi campeão. E os termos estão se repetindo, porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Uhum. Aí ele, pô, o que você sugere? Aí, Carlos Alberto, o que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou sugerir?
Aí na hora me ocorreu isso. Como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer e no quadro do Paulinho Gogó eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então o apresentador, ele só faz a escada neutra pra mim. E aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá. Ele não pergunta nada fora do contexto. Tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta em rio ou piscina, porque isso pode me tirar do fluxo, né? Então, não, vamos fazer então. Como é que é? Me conta uma história então aqui no camarim. Aí eu contei uma história pra ele no camarim. Ele falou, beleza, então a partir de agora é assim. Aí eu entrei, contei uma história e a partir desse dia ele falou, a partir de hoje você não precisa mais me contar. Entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você, vou brincando contigo e dando presença. Tipo, que isso? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus. Não, olha, entendeu? Ele fera pra caramba. Ó, escada maravilhoso. Chico Anísio. Tive a honra de trabalhar com ele. Mas Carlos Alberto de Nóbrega, pra escada, bicho, é um negócio absurdo, cara. Absurdo. Absurdo. Porque tu vem, ele pá, joga. Aí tu vai, ele pá, que isso? Pá, não! Cara, e tu vai crescendo junto. E aí eu comecei a fazer isso. Aí, não sei quando que o Matheus entrou, não sei se foi 2010, eu estava em 2004, 2011, mais ou menos. O Matheus entrou fazendo texto de redatores. Ele mandava texto dele, os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Hoje você está começando a fazer de improviso também, tá? Quando eu fui fazer o primeiro como convidado, ele falou assim, não me conta, eu quero ver o original, porque ele já tinha essa vivência com vocês. Isso também é H do Carlos Alberto, que aí é menos um texto para ele decorar. Cara, sabe o que é bom? É bom para os dois lados. É bom para os dois lados, vou te explicar por quê. Não tá marcado, é bom porque, é claro, é uma coisa a menos. Ele é um cara que é incrível, não entendo como é que ele consegue decorar 10 sketches de todo mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar a pergunta é pior do que decorar a resposta, porque a pergunta seguinte pode ser que não tenha nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência de pergunta? Que hora que você chegou lá? Tá bom, me responde, que hora você chegou lá? Exato, é 10 horas. 10 horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou o chiclete pra tu, entendeu? É isso. E ele decora, irmão. E ele decora a pergunta, exatamente. E a deixa. A deixa certinho. E aí pô, pra mim, eu agradeço a vocês, né? Essa deixa, porque acabou que ele me dá essa liberdade. O que é o bom também pra mim? Porque quando eu erro, ele também não sabe que eu errei. tu puxa uma coisa da tua cabeça, né? Às vezes eu esqueço, me dá um branco, eu meto um louco lá de outra coisa, e ele também não fica sabendo. Então... Facilita pra todo mundo. Facilita pra todo mundo, exato. Eu acho que o Cris também tá fazendo. Cris Pereira também, Cris Pereira. E aí o fato dele não saber o que vem é o que causa aquela risada porque destruidora. Às vezes, por exemplo, uma época... Ele tinha se separado e depois ele tinha voltado para ex-esposa, né? E eu entrava de improviso, entrei com o telefone. Opa, beleza? Peraí, Casalbé, tava no banco. Peraí, Casalbé. Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Tô conversando com o Casalbé aqui e depois eu vou pro pagode para te encontrar. Ué, tu não vai pro pagode? Como assim? Tu não marcou comigo? Tu tá onde? Ué, tá na tua casa? Mas na tua casa com a tua mulher. Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Tu voltou pra ela? Tu voltou pra tua ex-mulher, né? Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida, não. Mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. Acertava na testa dele. E aí ele... Mas tem uma história que tu conta na praça que... E aí ele ri de verdade. Que é tu falando que... Quer dizer, o Paulinho Gogó falando que se separou da nega Juju e tudo mais. Não, tem uma também que eu falei assim... Casalbé, fui pro cinema com a nega Juju. Aí cheguei lá, estava vendo aquele filme de educação corporal. Manja aquele negócio do atrito sexual. Então, eu tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e nega Juju. Coisa e tal. Daqui a pouco a Nádia aprumou, irmão. A Nádia aprumou, Casalbé. Sabe a Nádia, quando o percurso fica assim largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele sei. Então, a Nádia já tava assim, tudo no escurinho no cinema, Casalbé. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. Meu irmão, ele tomou um tiro na costela e eu fiquei no ouvido dele. Aí eu fiquei no ouvido dele, falando, né, o que tinha que fazer. Ela foi endocuspia. Ela fez um endocuspia. Aqueles que desce molhando e sobe secando. Aí eu fui dando porrada nele, assim, né, tiro em cima de tiro. E são esses memes que qualquer coisa, né? Que nem o boxe, rim. Caraca, sensacional. Isso vai pra TV e foda-se? Não, mas não teve palavrão.
Não teve palavrão. Teve duplo sentido. Não, foi uma coisa que eu descobri também. Uma criancinha não ia saber o que é Não, foi isso. uma coisa que eu descobri. Quando eu comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, 5 horas da tarde. Criança pra caramba. O seu boneco não queria o Lug de Paulo, meu amigo Lug de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem, tomara que esteja. Ele falou, Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. Ele fazia seu boneco era, né, explosão nacional, né? Aí eu vou pra galera e coisa e tal. Ligadão nas quebradas. Então eu não quero mais fazer show em circo, eu já fiz muito. Vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara, eu fazia 4 circos por dia. Na época da escolinha, todo dia, cara. Eu saía de um circo, ia pra outro, fazia 20 minutinhos, né? O circo fazia os números dele, que eles têm, e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança. Então o Paulinho Gogó, ele pegava muito leve na escolinha. E eu parei de fazer show em circo porque eu queria fazer show para adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E às vezes desnecessariamente. Por falta de prática, meu irmão, era temperatura alta, apimentado, meu irmão. E às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí o Nessa da Capitinga falou assim, ó... Até contei isso, não sei para quem esses dias aí. Cuidado para você não pesar a mão. Palavrão, ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão à torta e direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouvir um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então, Nessa Capitinga foi me orientando nessa situação também. Aí eu falei, caramba, eu comecei a falar, e aí, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer show de humor para adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha, e a criança no show. E eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu comecei a arrumar as analogias, né? Tava batendo uma virilha com a nega Juju, a criança ouve e ela não entende, né? Cheguei em casa de madrugada, meu irmão, a nega Juju entortou o percurso da girafa, hein? Fiquei até 5 horas da manhã, só parei quando chorei o branquinho. Entendeu? Olha, é pesado, assim, a essência, mas não tem, ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até, pra mim, eu me divirto até mais falando esses termos. E aí, um dia, eu tinha essa coisa na cabeça. Será que eu vou ter que ter vários personagens? Porque é brabo você municiar vários personagens, né? E aí, um dia, no camarim, eu perguntei pro Golias, né? Eu falei, Golias... Me dá uma dica. Ele, aquele jeito dele, né? Short de 3 lixas. Sabe aquele short branquinho com 3 lixas do lado? Sei. Que a lixa do meio sempre rasga, foi desbeiçado, fica feio pra cacete. Com um saquinho de plástico na mão, com dinheiro dentro, de All-Star, camiseta. Ele era isso. Aí dentro do camarim, onde fica, não sei se o Saulo fica no mesmo camarim, se é o mesmo camarim que o Saulo fica hoje, lá no cantinho. Isso, no cantinho. Aí, cara, eu cheguei e falei assim, Golias, me dá uma dica. Ele, claro, meu filho. Eu falei, é essencial que um humorista tenha vários personagens? Ele falou, não é essencial. Se tiver, acontecer, é bom, mas não é essencial. Um dos maiores de todos teve um só e sem falar, que foi o Charlie Chaplin. Que até hoje é o Charlie Chaplin, né? Ele falou, eu mesmo tive 6 por acaso, que é o... 6 ou 5. Bartolomeu Guimarães, aquele velhinho que falava e dormia. A Isolda, o Bronco, o Pacífico, o Wala, o Profeta. E mais um outro que ele falou lá. Ele falou, mas por acaso, não. Agora faz o seguinte. Isso do Wala era... O Wala, o Profeta. Era maneiro quando ele variava. Ele, Wala. Ele ia mudando. Que ele falava ao Carlos Alberto Veli. Wala. É o contraponto, né? Né? Ele tava desafinado, né? Pô, genial. Aí eu perguntei a ele, ele falou, cara, o seguinte, você tem que ter um verdadeiro, que as pessoas acreditem nele, olhem pra ele e acham que ele existe. Não adianta você ter um monte de personagem e não conseguir municiar. Você vai ter vários e não vai ter nenhum. Aí ele ainda falou assim, Chico Anísio é Chico Anísio, não... Porque eu tinha essa... será que tem que ter um monte de personagens? Chico Anísio tem 209. Vou ter que ter uns 50? Aí ele falou assim, Chico Anísio... Se alguém se comparar, se alguém tentar... Isso aí é um sofrimento que a pessoa arruma pra ela, porque não vai ser nunca. Né? Eu falei, não quero ser, mas eu tinha esse pensamento de ter que ter alguns personagens. Ele falou, não, você tem que ter um verdadeiro. Se você criar um personagem que toca cavaquinho, coloca o Paulinho Gogó tocando cavaquinho. Se criar um personagem que sapateia, o Paulinho Gogó sapateia. Um porteiro, o Paulinho Gogó fica porteiro. Um jogador de futebol, o Paulinho Gogó joga futebol. Teu personagem é universal, ele só conta história, então ele pode ser o que ele quiser. É tudo mentira da cabeça dele.
criar um personagem que é um trocador de ônibus. Não, Paulinho Gogó vai trabalhar de trocador. Aí eu, caramba. Ele falou, as pessoas têm que olhar pra ele e acreditar que o Paulinho Gogó existe. Olha o conselho que o cara me deu. Me tirou 2 toneladas das costas e eu comecei a enxertar o personagem. Aí comecei a aprender cavaquinho, piano e violão e ukulele, tudo com personagem. Aí aprendi a sambar com personagem e eu fui enxertando o personagem. Tanto é que tem gente que me encontra na rua e fala, ué, cadê a roupa, a camisa vermelha, o sapato? O cara acha que eu ando daquele jeito, entendeu? Aí eu comecei a perceber, a pessoa acha que o Paulinho Gogó existe. Exato. Aí tem gente que me encontra e fala, manda abraço pra nega Os Juju. caras te chamam de De Paulinho Gogó, pô. Manda abraço pra nega Juju. Manda abraço pra ela. Manda abraço pro Paulinho Tuntum. Como é que tá o Paulinho Tuntum? Ele é muito bagunceiro. Caralho. Entendeu? Aí tem que falar, pô, bagunceiro. Não, bagunceiro. Ele tá estudando no Jardim Escola Froquinho de Neve. Eu acho que ele vai formar pra alguma coisa que eu não sei o que ele vai formar, não. Mas ele não tem aula, eu acho que ele vai ser grevista. Vai ser grevista. Entendeu? Então, as pessoas começaram a achar que o Paulinho Gogó vai ter muito comentário aqui, né? Tipo assim, ué, o Maurício Manfrini não é o Paulinho Gogó não existe. Tem gente que acha que... Então, o conselho que o Golias me deu foi a salvação da minha vida. E tu seguiu a risca, cara. Nossa senhora, tudo que eu faço hoje eu boto no Paulinho Gogó. Se tiver alguma ideia de criar um texto diferente, eu coloco no Paulinho Gogó. Entendeu? Tá certo. Que aí você vai formatando, vai incorporando o personagem. O personagem... Tanto é que a gente já faz o personagem, deve ser assim a mesma coisa, de fazer já... Quando você aprende a dirigir, você pensa, vou passar a primeira, agora eu pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, passar a segunda. Hoje não, hoje eu já faço o Paulinho Gogó, já por osmose, já não fico pensando o que eu vou falar, de que jeito que eu vou olhar, como é que eu vou curvar o corpo, entendeu? E por fazer o Paulinho Gogó há tanto tempo, pela voz ser muito arranhada, opa, beleza, eu comecei a fazer muito show e depois eu percebi que eu devia fazer show só com o Paulinho Gogó, que antigamente eu entrava de cara limpa e tocava violão e plantava bananeira e tocava carrom e não sei o que, e fazia isso, mas aí é legal, mas não pensou, e o Paulinho Gogó. Entrava, eu falei, cara, peraí, vou fazer só o Paulinho Gogó. Como é que o Paulinho Gogó falaria por osmose? Por osmodes. Pros mods. Os mods. Por exemplo, eu fui no médico uma vez, o médico passou uma bactéria de exame pra eu fazer, irmão. Aí fiz um eletrofagiocato encelacotrama, fiz um endocuspia, fiz um ketchup geral ali. O médico falou que eu tava com inflamatório, né? Ali não tem aqui como é que fala aqui? Esse osso aqui da canela, como é que é o nome aqui? Não, anfíbio, né? Entendeu? Então, o Paulinho Gogó, fui pegando esse jeito com ele. Mas eu E aí agora já vem isso. automático, né? Já fica automático, entendeu? E como eu forço muito a voz, eu comecei a fazer show só de Paulinho Gogó, chegou 2 sessões. Aí, eu ficava muito arrebentado. O que eu fiz? Como as pessoas já compravam a ideia, já tinham comprado a ideia do personagem, do Paulinho Gogó, eu entrava falando, opa, beleza, e aí, fechamento, tranquilo, coisa e tal, papá. Com 10 minutos, eu já tinha sugerido pro público, que era o Paulinho Gogó, eu já começava a fazer com a minha voz, no jeito do Paulinho Gogó falar. Aí a nega Juju chegou pra mim, né, irmão? Tá maluco? Que é? Já não rasgava tanto. E ninguém nunca percebeu. Vai perceber agora o que eu tô falando. Rasga. Ninguém falou assim, você mudou a voz. Não, eu continuava o jeito de falar, a inflexão, sem ficar ralando muito, porque fazia 2 sessões. Aí economizava. No outro dia, então eu dava uma economizada. Até hoje eu faço isso. Entendi. Senão E pra cuidar da voz aí, cara, o que tu faz? Cara, eu só não bebo água gelada. Eu só não bebo água gelada. Mas bebo água o tempo inteiro. Mas o Paulinho Gogó gosta de uma geladinha, pô. Paulinho Gogó bebe, tomou mais cerveja. E o Manfrini? Manfrini nada, cara. É mesmo? Água, nem refrigerante eu tomo. Porra. Ih, esse Paulinho Gogó é de mentirinha. É completamente diferente de mim, por isso que eu tô falando. Né? Mas nem aquela que engasgou o gato. É aquela que engasgou o gato, irmão. Aí, quando eu comecei a criar o personagem, eu ficava... Até hoje eu presto atenção. Muito na rua, né? Aí eu peguei um ônibus na Rua do Livramento que eu tinha aqui no centro da cidade. Era o 127. Cara, quando eu entrei, que passei a roleta... Antigamente você entrava por trás no ônibus, né? E tinha logo a roleta. Sentei na frente do trocador assim, né? Aí na minha frente tinham 2 senhoras conversando. Uma falou... Cara, eu tava esperando eu chegaria. Uma falou assim... Nossa, ai, Cremilda, eu tô tão feliz. Por quê? O Claudinho tá estudando inglês. Botei ele lá na comunidade pra estudar inglês. Com 3 meses já tá falando inglês flutuante. E aí eu falei, cara, é o Paulinho Gogó. Aí eu fui pegando essas paradas, entendeu? Fui pegando. Teve uma pessoa que eu não vou falar... pra poder não expor a pessoa, que eu tenho um carinho muito grande, mas ela não tem uma instrução, não estudou, né?
E, cara, fala umas coisas assim que eu fico conversando com essa pessoa pra poder tirar as coisas. Fala aí. Você viu, Maurício, o que aconteceu na cidade esse dia? Eu não vi. Nossa, cara, um ônibus bateu no outro lá, mas, nossa, que catástrofe que aconteceu, gente. Catástrofe, né? Ai, comi tanto que chega, tô fatiada. Isso tudo é linguagem, isso tudo é termo não ri no meio dessa conversa? Não, se eu rir, ela desconfia. Então eu fico puxando assunto pra poder vir material Ela pra também mim. não assiste teu show, se ela assiste. Assiste, mas não, acho que não... Não se ligou, né? Não. Aí hoje eu comi tanto, chega, tô paginada. É bonitinho, né? Ó, o Brunozão mandou aqui, ó. Salve, família. Boa noite pra todos. Paulinho, Paulinho. vai ter algum encontro algum dia entre você e o Tiringa? Legal. Cara, o Legal. Tiringa, velho. Legal. A internet espera por isso. Pode cantar um pouquinho da música que você fez pro Tiringa? Cara, sabia que eu não conheço pessoalmente o Tiringa nem o Eu Charles? vou resolver isso. Tu viria num episódio com eles? Eu não sei se eu... Cara, vai ser complicado. Por quê? Porra, o Tiringa quer me matar, você tá maluco? Não, mas se liga só. Não, pera, deixa eu te contar aqui, deixa eu te contar. Você é louco, cara, o Tiringa quer me matar, cara. O quê, a faca dele? Não, ele vem com a faca, né? Ele veio com a faca. a facona. No dia... Eu chamei ele de quê mesmo? Cu de gambá, ele ficou puto. Porra, pra isso aqui- caralho. Aí ele levantou, mostrou uma facona que ele carrega, mas agora eu tenho uma também. Pra se defender, né? O Naldo, que trabalha, mora em Goiânia, ele mexe nas minhas redes sociais, faz as postagens, faz as edições. O Naldo um dia mandou uma mensagem pra mim, Manfrini, olha esse canal aí. Aí eu olhei, pô, achei divertido. Ele falou, grava uma pergunta, né? Você perguntando uma coisa pro Tiringa, pra sacanear ele. Perguntinha de pegadinha, né? Aí eu fiz uma pergunta de Paulinho Gogó e mandei. E aí o Tiringa reagiu e aí me xingou, e faz aquele barato dele todo lá. E aí veio a pandemia. Eu em casa sem fazer nada, cara. Gravei uma outra pergunta pro Tiringa. Pedindo desculpa. Desculpa aí, parceiro. Pô, tá meu fechamento, não sei o quê. E ele xingando. Eu tava com um violão. Pô, eu sei que ele mora em Serra Talhada, ele e Charles. O Charles fala que ele não gosta de tomar banho. Peguei o violão e fiz. Tiringa é de Pernambuco, é meio maluco, não dá pra negar. Tiringa é bunda rachada, de Serra Talhada que eu quero chuchar. Tiringa é o que eu te proponho, vai tomar um banho, não dá pra aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa... é cu de gambá, tiringa é cu de gambá, tiringa é cu de gambá. Só o que aconteceu, isso viralizou, virou pisadinha, gravaram em ritmo de pisadinha. Puta e aonde? que pariu, E né? aonde? Acho que ele te odeia E mesmo. aonde o Tiringa vai... Cara, o pessoal é cu de gambá, é cu de gambá. Eu não conheço o Charles pessoalmente, eu acho que ele falou aqui no dia. Aonde o Tiringa vai, quando vai? Tá no avião. No avião, o nego vai, cu de gambá! Cu de gambá, puta que... Aí ele fica, meu irmão, o cara vai te matar, ele quer me matar, cara. E um apelido que pegou, bicho. Eu entendi pegou, agora, E que tá. foi de uma brincadeira, assim, sem... Aí tu falou, vamos arrumar um encontro Tu com é um grande ele. filho da puta. Porra, na pandemia não tinha nada. Falei, vou fazer uma homenagem pro amigo, né? Caralho, achei foda demais. Pegou o apelido. Tanto é que ele chegou que tu chamou ele de cu de gambá. Eu chamei ele de cu de gambá e Ele levantou e foi saiu, embora. foi embora. Foi embora. Ele fica puto. Eles foi foram, eu não embora? sei se qual. Não, eu mentira. acho que o Charles falou. Ele levantou, foi embora, os caras teve que convencer ele a voltar. O Charles falou. Eu tenho vontade de conhecer o Charles, conhecer o Tiringa. Eu não tenho raiva nenhuma do Tiringa, não. A briga do Tiringa é contra mim. Eu fiz uma brincadeira com ele. E aí o Charles falou que uma vez foi fazer uma viagem de avião. Fazer O quê? De tipo 4 horas de voo. Meu irmão, 4 horas nego dentro do avião. Cu de gambá! Você plantou uma E ele macumba puto na alma. pra caralho, meu irmão. Aí, Deve te odiar. então eu encontro, não sei não. De minha parte, eu acho melhor te jogar um pouco mais pra frente. Deixar ele acostumar mais com o apelido, né? O grande encontro, Tiringa e Imagina. Paulinho Gogó, tá maluco. Pior que ele anda com a porra de uma faca grandona mesmo. Pô, o bicho é brabo, o bicho é bruto, cara. Você é louco. Tá Um maluco. paeiro. E no dia, assim, eu fui oferecer uns paeiros pra ele. Eu pôr um paeiro, ele gosta muito. Aí eu entreguei pra ele que assim. Só que os outros moleques estavam fumando outro tipo de tabaco. Aí ele, pô, assim, tá puro mesmo, não sei o que. Ele abriu o paeiro, tirou assim, olhou legal, enrolou de novo pra fumar. As 2 vezes. Escaldadão. Aí os caras pegaram, botaram a minha música no telefone dele, de toque de celular dele, ficavam ligando pra ele. Ele não tem paz, cara. Eu só fiz uma vez só, eu não mexo mais com ele.
Mas eu acho que só essa uma vez que eu fiz, porra. acabei com a vida dele.